Vou só fazer a abertura. Bom, então, a gente está aqui no dia 22 de dezembro, às 8 horas da noite, para gravar o nosso encontro de hoje, que é para falar um pouquinho do método do Encanta e das delícias e dos desafios da interação com as crianças. E a ideia é que a gente tenha aqui um momento de... Ah, a Gabi já está aqui. Bem, momento de contar algumas experiências para vocês mesmo e a gente poder trocar alguma ideia, algumas dúvidas, algumas sugestões, porque a ideia é mesmo não mergulhar no mundo teórico, mas a gente poder trazer um pouco da nossa experiência. E aí, vocês que são da turma 5, quem estiver assistindo que é da turma 5 também, o que a gente fez no início de no meio de 2020, né? Em 2020, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, né? A gente parou em março as atividades e a gente ficou um período até que longo, assim, pensando no que fazer durante a pandemia, porque a gente parou achando que iam ser 15 dias, todo aquele processo, e aí virou um mês, que virou 3 meses, que virou 4 meses, e ali no primeiro semestre a gente não fez nenhuma atividade na ponta, a gente fez só encontros com os voluntários, e uma coisa que a gente fez foram os grupos de estudos, que começaram informalmente ali no primeiro semestre, a gente fazia encontros mais abertos, assim, tinham temáticas específicas, mas eles eram muito mais abertos, e no segundo semestre a gente oficializou isso com encontros semanais. Então, toda semana a gente se encontrava para falar sobre um tema. Então, era um tema fixo, por exemplo, o grupo de estudos de adolescentes, e aí dentro desse grupo de estudos de adolescentes, a gente falava sobre um livro. Então, a gente escolhia um livro e ficava 3 semanas falando sobre ele, depois a gente escolhia um filme e ficava um tempo falando sobre ele, e a gente fez isso durante quase um ano, né? 6 meses completos e mais ali uns 3 meses do primeiro semestre. Foi uma experiência muito interessante, porque a gente pôde se encontrar e realmente conversar sobre coisas que a gente não conversaria em ensaios ou em contextos mais apressados, né? Porque a gente tinha um tempo... Oi, Sil, tudo bom? A gente tinha um tempo maior, então a gente se encontrava, eu quero só trazer alguns exemplos para esboçar para vocês, que é uma coisa que a gente quer trazer no ano que vem de volta, essa recorrência e essa construção juntos. Então, a gente tinha um grupo de estudos de adolescentes, que a gente se encontrava toda segunda-feira, ele era semanal, apesar de ter algumas semanas ali, às vezes que era quinzenal, e a gente escolheu ler um livro, que era Adolescência em Cartaz, usar a psicanálise junto com filmes e séries atuais, assim, tinha alguns um pouco mais antigos, da década de 70, 80, mas a maior parte era aqui de 2000 para frente. E a cada semana a gente via um filme e analisava esse filme juntos. A gente lia um texto e pegava ali os detalhes da psicanálise, que a gente não dominava muito, né? Mas a gente tentava estudar o texto e conversar em cima disso com as nossas experiências pessoais. E foi um processo muito interessante para a gente tentar entender quem são os adolescentes. E eu senti mesmo que teve um efeito bacana nas nossas atividades na ponta com os adolescentes. E hoje o que eu queria fazer é trazer algumas situações que a gente passou no Encanta, tanto em relação aos bebês, as crianças e os adolescentes, e aí eu acho que eu devo focar um pouquinho mais nos casos com crianças e adolescentes, né? Porque os casos com bebês são mais curtos, e ouvir um pouco de vocês, ou a gente bater um papo mesmo sobre possíveis estratégias para o ano que vem, soluções para essas interações com as crianças. Então, trazer tanto pontos positivos quanto algumas coisas que talvez a gente possa trabalhar e bater um papo mesmo durante essa 1 hora. Bom, então, a gente não tem uma pretensão muito grande de sair iluminados daqui, mas que a gente possa trazer essas experiências, tá bom? Aí, o que eu fiz? Só para a gente não ficar o tempo todo falando, eu queria só revisitar algumas coisas com vocês que vocês já devem conhecer. Mas eu queria revisitar para a gente pensar no método Encanta, caso vocês não se lembrem muito bem. A Sil que está aqui, ela é da turma 1, então ela já viveu no presencial esse método, né? Mas quem é da turma 5, só para dar uma refrescada com vocês, porque já faz um tempo que a gente passou pelo treinamento, mas só para a gente relembrar alguns dos pilares do Encanta. E
como isso talvez possa estruturar a nossa conversa hoje. Paulinha, tudo bom? Tudo bom, Isa? Bom, tudo bem. Nossa, Então, deixa eu ver se eu estou no slide correto. Estão vendo aqui? Sim, tudo bem. também sim. Então, deixa eu passar aqui. Fotinhos do Encanta, né? Peguei esse slide do nosso treinamento. Para quem não se lembra, eu mostrei para vocês a turma 5, esse slide aqui das turmas presenciais, das turmas virtuais. Mas o que eu queria lembrar com vocês era isso daqui, era lembrar o que a gente faz no Encanta, né? Porque a gente faz o que a gente faz. Então, o Encanta, ele surgiu mesmo com essa ideia da gente levar para hospitais, especificamente, atividades lúdicas para garantir o direito das crianças à ludicidade, ao lazer, à brincadeira, que é uma coisa que nem sempre é garantida. Então, a gente, depois de um tempo de pesquisa, né, estando dentro do hospital durante alguns anos, o Canto está dentro dos hospitais desde 2002, a gente percebeu, e o Canto percebeu, que apesar de existirem brinquedotecas hospitalares e existir uma certa humanização dentro do ambiente especificamente feito para as crianças no hospital, ainda faltava muito, porque ainda faltava equipe, formação dos voluntários que iam lá, né, de uma forma geral, e mesmo a utilização da brinquedoteca. Então, no presencial, o nosso foco foi muito dentro da brinquedoteca e dentro do ambiente hospitalar. Mas essa questão da legislação que garante o direito da criança de brincar, ele não se aplica só ao hospital. Então, essa legislação que eu trouxe para vocês, ela é o pilar do Encanta, seja dentro do hospital ou fora dele. E agora, cada vez mais fora dele, pensando nesses últimos 2 anos que a gente viveu. Então, só para relembrar com vocês, as 3 leis que são a nossa base, assim, não só leis, mas as 4 bases do Encanta nessa questão legal, é essa da Constituição Federal, que é o capítulo 7 da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, o artigo 227, que fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à educação, ao lazer, à cultura e a todas essas outras coisas que estão aqui, né? Então, a saúde, a alimentação, profissionalização, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, essa é uma das bases do Encanta, não importa onde a gente estiver, a gente sempre vai usar ela como base, né? A questão do lazer, para a gente, por um longo tempo, foi o mais importante, né? No sentido de a balança entre educação e lazer. O lazer, ele estava um pouco mais alto por conta do ambiente hospitalar, onde a gente não tinha uma pretensão pedagógica, mas uma pretensão mais de, não recreação, mas de ludicidade mesmo, de trazer algo diferente do pedagógico, mas agora com o virtual, a nossa balança está bem igualada, pendendo um pouco mais para a questão da educação e sempre também com a cultura dentro, né? Então, esse daqui, para quem não se lembra, é o nosso primeiro pilar. Aqui a gente tem 2, na verdade. Eu falei que são 3 e mais um extra em relação às brinquedotecas hospitalares. Então, a gente tem esse artigo também, que vem da Unicef, da Convenção sobre o Direito da Criança, aqui entre 1989 e 1990, né, teve uma pequena alteração, mas é o artigo 31, que fala que os estados reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística. Então, isso também é uma questão muito forte para a gente, especialmente a questão do repouso e de atividades recreativas, essa ideia de que as atividades do Encanta, elas estão nesse nicho, né? A gente tem, em alguns momentos, a gente busca passar algum recado, alguma mensagem voltada para a educação e para a cultura, mas também tem muito essa proposta de ser um espaço confortável para a criança,
dizer sim ou dizer não. Então, a gente tem isso bastante evidente nas atividades que a gente tenta propor, né? Claro que nem sempre é linear, mas essa é uma das coisas importantes. E, por último, o ECA mesmo, né? A Lei 8.069 de 1990, o artigo 4º, que diz: é o dever da família, da comunidade, da sociedade. Ah, não, esse aqui. Ah, perdão. É muito parecido com a outra, tá? Mas aqui a outra é da Constituição Federal e essa é da ECA. É o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à educação, ao lazer, à cultura. E o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, e brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, a gente escolheu essa parte especialmente pela parte do divertir-se, que é o que também está ali no repouso e nos tempos livres, né? Então, essa ideia de que é direito absoluto e inegável da criança de se divertir e de ter um espaço de lazer. Diga, Rê. O que significa esse ECA? ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, tá bom. O Tá ECA. bom. Então, tem muitas outros artigos aqui dentro que são muito importantes. Assim, a gente pode até um dia chamar alguém que é dessa área, porque assim, é uma questão que é muito óbvia para a gente, né? Essas questões de relação ao direito da criança, mas às vezes é legal a gente situar dentro dessas legislações, né? Pode ser bacana para o ano que vem, para algum canto educa pontual. Mas é isso, dentro do ECA, especialmente, tem muito, a gente vê todos os direitos e as garantias desses direitos para as crianças, né? Então, o brincar, praticar esporte, divertir-se é um direito constitucional da criança. Ela precisa ter esse direito, precisa ser garantido, mas a gente sabe que nem sempre é garantido, né? E especialmente em 2020, a gente viu muito isso. 2021, com o retorno das atividades presenciais nas escolas, a gente teve outras situações para serem enfrentadas, mas em 2020, eu não sei se vocês se lembram, mas teve muitos casos de crianças grandes, né, já ali no fundamental e adolescentes, pré-adolescentes, que tiveram que trabalhar para poder complementar a renda da família, que em situações comuns não trabalhariam, apesar do trabalho infantil e adolescente ser recorrente também, né? Mas em 2020 a gente teve um aumento muito grande disso, e às vezes tinha caso de alunos que assistiam a aula online enquanto estavam trabalhando de entrega de Uber de bicicleta. Então, também é uma questão que a gente tem que ficar atento, né? Especialmente nesse 2020 e 2021, que foram anos muito difíceis, né, no nosso país, mas isso daqui também está dentro da parte da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Saiu um pouquinho aqui da linha, mas também é um ponto para a gente se atentar, né? E aí o último, eu não vou falar muito dele não, mas é a portaria das brinquedotecas hospitalares de 2005 da Luiza Erundina, que é o que garante a existência de brinquedotecas hospitalares dentro do espaço de internação de crianças e adolescentes, né? Mais especialmente de crianças, da internação pediátrica. Então, no caso das atividades no hospital, essa é a base também, que é que precisa existir uma brinquedoteca, mas a brinquedoteca não necessariamente precisa estar ocupada, e aí cabe à sociedade civil ocupá-la com o voluntariado ou outras ações, porque muitos hospitais não têm verba. Mas não vamos focar no hospital nesse grupo de estudos, porque eu queria focar mesmo nas experiências que a gente teve em 2021 e talvez trazer alguns paralelos com o que a gente viveu no presencial também, antes da pandemia e no pós-pandemia, que é uma coisa que eu queria conversar com vocês. E aí, só para lembrar para vocês também, especialmente quem faz tempo que não vê esse gráfico era para a gente a base da interação com as crianças no hospital. Então, era todo um procedimento que a gente tinha. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu estou ouvindo barulho de panela de pressão. Vou pedir para desligar.
Muito bem, ainda bem que eu vi que o João estava me mandando mensagem avisando que a panela de pressão estava fazendo barulho. Mas a gente usava essa estrutura, né, para ativar as atividades do Encanta dentro dos hospitais. No virtual é completamente diferente e no presencial, pós-pandemia também, mas eu queria relembrar com vocês também, para a gente poder também ter essa base. Então, a gente começava com um mapeamento de quem podia brincar e onde. Então, ali no balcão da enfermagem, né, perguntando quem está apto a brincar, seja por questões de saúde, de isolamento, de mobilidade, quem pode brincar, e onde eles poderiam brincar e onde eles estão. Então, essa criança pode ir até a brinquedoteca ou essa criança tem que ficar no quarto? Ah, ela está em isolamento, então qual é o procedimento para isso? Então, começava com mapeamento, depois vai para ativação, que é o convite da brincadeira. Então, ir nos quartos e convidar as crianças a brincar. E aí, paralelamente, fazer a proposição de atividades. Então, apresentar a proposta da metodologia do Encanta e fazer o reconhecimento de quem são essas crianças. O reconhecimento pode ser feito dentro do quarto, na ativação, ou já direto na brinquedoteca, né? Dependendo do tipo de atividade. E aí, a adaptação da metodologia para o que interessa às crianças. Para depois já realizar, né? Depois de ativado e adaptado, fazer a atividade de forma viva e atenta e encerrar a atividade com um momento de encerramento mesmo, e não só organizar as coisas e sair correndo. Então, essa era a metodologia que a gente usava no pré-pandemia. Agora, no virtual, por exemplo, a gente pula a grande parte dessa etapa, né? A gente pula o mapeamento, ele é feito antes da atividade, então o mapeamento é feito com as instituições diretamente, quem faz sou eu, é a equipe do Canto, né, que a gente entra em contato com a instituição e descobre a faixa etária, a quantidade média de crianças, mais ou menos quanto que eles interagem. Então, esse mapeamento é antes e não durante a atividade. A ativação também é feita muito mais pela instituição do que por nós, né, porque a gente não faz o convite direto para eles, a gente manda a divulgação, mas a gente não faz convite direto. E o reconhecimento, ele está ali dentro da proposição, né? Então, a gente tem um sarau, a gente tem uma proposta específica e ela, dentro disso, a gente reconhece quem é o nosso público, mas de uma forma mais singela, por conta do tempo que a gente tem no online, né? A adaptação, a realização e a saudação são coisas que a gente ainda faz. E no presencial, pós-pandemia, especialmente nas escolas, nas ONGs, nos SAICAS, o procedimento vai ser muito parecido também, por mais que a gente não esteja necessariamente sempre em hospital. A gente já tem previsões de estar em hospital no ano que vem, em algumas instituições parceiras, então a gente já está com indícios de que vai voltar às atividades, mas com muita calma, muita cautela, etc. Então, pensando no ambiente das escolas e das ONGs, que a gente quer também mergulhar bastante, o mapeamento ele vai seguir acontecendo, né, seja por vocês ou por nós, a depender do tipo de instituição, de como a gente vai fazer essa parceria, se vai ser recorrente, se vai ser pontual. O convite para a brincadeira também vai ser feito, porque a gente vai ter que fazer flyer de divulgação, ou a gente vai convidar as crianças que estão no SAICA e que tem um contexto específico para convite. O reconhecimento e a proposição seguem acontecendo e a adaptação e a realização e a saudação também. Claro que quando a gente está falando em saraus, é mais difícil a gente fazer uma adaptação completa, a gente adaptar todo o nosso roteiro para o interesse das crianças, mas ainda segue sendo um pilar interessante para a gente usar como base para as nossas atividades, né? Vem sendo. Mesmo que a gente não tenha resgatado isso e visitado tantas vezes no semestre, a gente meio que seguiu essa proposta durante todo o processo, porque é o processo natural do Encanta de acontecimento das atividades, por mais que seja um pouquinho diferente aqui e ali. E aí, para quem não se lembra também dessa imagem, que ela já deve estar precisando de uma atualização para o ano que vem, a gente tem o método Encanta, que, para quem não lembra, é contação, que é uma contação ou com livro ou sem livro, pode ser leitura, pode ser contação, seguido de uma recontação por parte das crianças, desenho ou alguma forma de representação 2D, criação, que é uma criação tridimensional de objetos, personagens, então algo que seja 3D, né, saindo do papel, saindo do plano e indo para uma criação um pouco mais densa, e
representação, que é representar a primeira história ou uma adaptação dessa história com os materiais que foram produzidos durante a atividade, para, enfim, a gente chegar na finalização, que é o momento da saudação. No presencial, nos hospitais, especialmente, a gente desmembra essa metodologia. Então, muitas vezes a gente começava pelo desenho, para depois ir para a contação, para depois ir para a criação, e depois para a recontação, e pulava a representação, porque era uma sugestão de metodologia e não necessariamente algo arbitrário, né? Precisa ser exatamente desse jeito que está, porque a gente sabe que dentro do ambiente hospitalar a gente tem um pouco menos de previsibilidade, né? A gente não sabe quantas crianças vão ter, como a gente como as crianças vão reagir, qual vai ser a faixa etária delas. Então, a implementação desse método específico, ela é muito particular de cada hospital e de cada faixa etária dentro do hospital. Mas a gente quer resgatar ele, a gente não fez muito ele durante a pandemia, né? Porque não tinha como fazer muito nem o desenho, nem a criação, nem a representação pelo tempo e pelos materiais, né, que a gente tinha, mas a ideia é que a gente resgate isso para o presencial, que a gente possa pegar o que a gente aprendeu durante a pandemia e resgatar essa metodologia que a gente ainda acredita bastante nela. Talvez tenha aí uma adaptação ou outra, talvez inserir jogos no meio, que é uma coisa que a gente não tem e que a gente percebeu que é bastante importante, jogos e brincadeiras, mas essa segue sendo a essência do Encanta, especialmente essa parte da contação e de fazer alguma criação física manual a partir disso. Quando eu estava fazendo o meu TCC, a gente falou muito sobre esse papel aqui do desenho, que foi uma coisa que gerou assim um pouco de polêmica dentro da temática que a gente estava trabalhando, que é a gente pensar, por exemplo, o papel do livro. Na contação, a gente pode usar o livro como um elemento de leitura que a gente vai ler, porque a gente precisa de um suporte da leitura, e a gente vai bancar que a gente está lendo o livro como um suporte mesmo, ou ele pode ser parte ativa da história com ilustrações, né? Então, a gente vai mostrar e a criança vai interagir com o livro junto com a gente. E aí, quando a gente faz essa escolha, ela tem que ser uma escolha consciente, né? Se a gente vai usar a ilustração ou não. Porque não necessariamente um livro ilustrado é um livro com boas ilustrações. As ilustrações podem estar ali para agregar a história, ou elas podem estar ali para encher página. Então, a gente falou muito sobre isso. E aí, uma das coisas que a gente conversou são as atividades dentro das escolas, onde se propõe uma leitura de um livro, a contação de uma história, e imediatamente depois a obrigatoriedade de fazer um desenho em relação a essa história. Como se fosse assim mesmo, meio que fazer um resumo da história por meio do desenho. Então, se vocês são adultas, seria eu contar uma história para vocês, e aí falar, Vanessa, agora eu quero que você faça um parágrafo para mim, falando o que você entendeu dessa história, tá bom? Então, é uma atividade bem específica, bem pontual, e que não necessariamente vai nem prejudicar a interação da criança com o livro, mas também nem favorecer. Então, depende muito do tipo de atividade que você está fazendo, e a gente ficou muito reflexivo mesmo sobre se o desenho faz sentido depois da contação. E aí, dentro do ambiente da escola, talvez a gente precise repensar em alguns momentos se a gente vai sugerir o desenho como algo categórico que vai acontecer depois da contação e vai acontecer desse jeito, tal, porque eu acho que dentro da escola cabe repensar um pouco o papel do desenho e talvez deixar ele como algo mais livre. Mas dentro do ambiente hospitalar, a gente chegou na conclusão de que o desenho ele é uma forma ali de absorção da história, especialmente quando a gente está falando de contos de fadas e de mitos. Então, de você internalizar a história por meio do desenho, se quiser. Então, o desenho é uma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês mesmo uma chuva de ideias, tá? Se vocês se perderem, vocês me avisem. Mas é uma coisa que a gente pensou bastante durante esse último ano, assim, mas no final das contas a gente manteve porque a gente viu sentido dentro das propostas específicas que a gente faz. E que o desenho pode ser muita coisa, né? Então, o desenho não precisa ser, olha, eu quero que vocês desenhem agora o personagem preferido de vocês. Ou agora a gente tem que fazer algum desenho que tem que usar amarelo, azul e vermelho. É uma coisa mais livre de uso de materiais, uma coisa mais sensorial, assim, né? A gente, dentro
do hospital, a gente tem um pouco de menos materiais que a gente pode usar. Mas dentro dos SAICAs, das escolas, a gente vai conseguir explorar outras coisas que eu acho que vai ser bem benéfico para essa parte aqui do desenho, que é, por exemplo, fazer desenho com areia, com folha, com tinta, com diferentes formas de tinta, né? Diferentes materiais que a gente possa bagunçar, que dentro do hospital a gente não tem tanta liberdade. Se a gente leva areia para o hospital, a gente, com razão, vai ser pedido para sair, porque a gente vai fazer bagunça, pode entrar no nariz da criança, pode entrar no olho. Então, tem todas essas questões também que surgiram em relação ao método, mas a gente segue acreditando muito nele, especialmente na contação e na recontação, que andam juntas, na parte da criação artística, que é um elemento das artes que a gente quer muito manter, e a representação, que é uma coisa que a gente gosta bastante e acredita bastante. E aí eu já vou começar a trazer alguns casos para vocês para contar, e aí depois vocês podem ir reagindo junto comigo. Mas para quem não se lembra, na sede do canto a gente tem teatro, né? A gente tem o Arte em Todo Canto, escolas e ONGs, que a gente leva escolas e ONGs para o canto para assistir peças teatrais. E a gente tem a Tibúrcia, que é uma peça que fala da galinha que quer ser popstar, e ela sai ali do interior e vai para a cidade grande e tenta fazer a vida dela. E a gente está com essa peça paralisada, né? Mas a ideia é que no ano que vem a gente possa pegar o teatro, as artes cênicas, né? E juntar com a metodologia do Encanta. Então, uma das coisas que a gente quer muito fazer é de sábado as apresentações. Elas acontecem ali mais ou menos perto das 11 horas, do meio-dia. Então, a ideia vai ser no ano que vem que a gente possa fazer a apresentação, levar as crianças de uma escola para passar a manhã no canto, chegar às 9 da manhã, fazer uma atividade do Encanta, onde eles vão falar sobre temáticas que depois vão ser trabalhadas no teatro e depois assistir a peça. Ou ao contrário, fazer primeiro a peça e depois passar a tarde no canto, fazendo atividades do Encanta que se relacionem às artes cênicas e ao que é tratado na história. Então, a gente quer muito ligar o teatro com as atividades do Encanta, tanto ir para um viés mais da educação, tentar trazer pontos mais pedagógicos na nossa atuação, mas também trazer um pouco mais dessa parte teatral, que a gente explorou muito no virtual, né? Vocês foram super bem nessa questão de encarnar personagem, fazer cenário, figurino, que era uma coisa que a gente não fazia praticamente nunca, a gente não tinha personagens, né? Não éramos personagens nas atividades, a gente era a gente, pegava um livro e contava a história. A gente experimentou muito esse formato cênico, né? Que é uma coisa que a gente quer manter muito também dentro do Encanta. E aí me lembrei do caso que eu ia falar para vocês, bem pequenininho, mas para compartilhar com vocês, que é uma das delícias de encontrar com as crianças, foi na nossa segunda atividade presencial no Instituto Ana Rosa, que para quem não conhece, o Instituto Ana Rosa é contraturno, então as crianças estudam e depois eles vão para a escola, ou eles vão para o instituto e de tarde eles vão para a escola. Então são crianças que passam o dia inteiro em atividades presenciais. E com eles foi bastante difícil a gente ter atividades virtuais, porque eles estão cansados, né? Tem atividades integrais, depois chegam em casa, mas a gente conseguiu fazer com uma certa recorrência sarais quinzenais com as mesmas crianças, ali numa mesma faixa etária. E aí a gente teve as primeiras experiências com eles no presencial. E um dos pequenininhos, de 7, 8 anos, ele viu a nossa decoração, o nosso cenário, e ele entrou num universo que ele queria ver teatro. E ele perguntou se a gente ia fazer teatro. Eu falei que não, que eu estava sozinha, que eu não ia me aventurar para fazer teatro. E ele perguntou se algum dia a gente ia fazer teatro. E eu contei para ele que a gente tinha isso, se eles gostariam de ir para o canto, fazer teatro. E eles ficaram super animados, porque é uma coisa que sai do cotidiano deles, né? Então, na hora que eu fui embora, tava todas as crianças perguntando quando que vai ser o teatro, quando que eles iam poder representar a história. Então, eu acho que a gente coloca, eu sinto isso desde antes da pandemia, que a gente colocava um olhar muito pouco cuidadoso para essa parte da representação teatral, para esse momento com as crianças. E no virtual a gente não pôde ter muito desse tempo, porque o tempo de 1 hora do sarau
não cabia muita coisa, né? A gente teve que fazer algumas adaptações. Mas eu acho que essa é uma parte muito preciosa, porque eles gostam, e quando eles descobrem o teatro, quem não conhece ainda, eles gostam, eles ficam encantados, eles querem representar, eles querem contar as suas histórias, então esse vai ser um ponto muito importante para a gente nas nossas próximas atividades presenciais, e é uma coisa que, se vocês tiverem ideias, quiserem compartilhar, é algo que a gente vê como um dos pilares do método do Encanta mesmo, e do que a gente quer fazer com o futuro das atividades do Encanta, essa parte da representação. Não é que a gente vai capacitar crianças para serem atores, nada disso, mas é realmente trazer esse espaço de eles contarem as suas histórias, não só com as palavras, mas com o corpo, com o cenário, com objetos, porque isso também faz diferença ali na hora das experiências com as crianças. E aí, eu acho que quem pode falar, quem vai falar foi sem querer, foi de propósito. Não foi de propósito. Não, lembrando que você falou, realmente, no presencial, dependia muito da faixa etária, né? Mas era a parte que eu mais gostava ali, tanto da criação quanto da representação. Aí quando você pegava crianças um pouquinho maiores, né? Entre 7 e 10 anos para mais, eles adoravam fazer a parte de representação, né? E às vezes os familiares também entravam na dança, né? E realmente, você falando aí do pessoal do virtual também querendo participar, isso é muito rico, né? Sim, sim. Então também... Não assistir, mas participar, né? Bem bacana mesmo. Legal. Luísa. Oi. Eu acho... aí? Pode falar. Paulo. Não, pode falar, fica à vontade. Não, o que é legal é assim, que você vê que como dá resultado você oferecer cultura para as crianças, né? Porque você vê que a criança ela é criativa por natureza e ela fica ávida por ter isso, por ter essa experiência, né? Então, assim, como é gratificante você oferecer e saber que eles querem mais, né? E que naquele momento não era possível oferecer mais, né? Então, acho que 2022 tem muitas possibilidades pela frente. Com certeza, com certeza. Vocês vão ter muita coisa. Eu acho lindo, Isa. Acho que é uma coisa em potência real, porque assim, eu tive uma experiência de acompanhamento. Meu irmão, ele apresentou com uma galerinha no São Caetano, sabe? E, cara, eles encheram o teatro. E quando eles perguntaram no final, e é infantil, total. E aí eles perguntaram, quem já veio no teatro? Ninguém levantou a mão, praticamente. Então, assim, eles conseguiram lotar, tinha, eu acho que umas 90 crianças, e só 10 levantaram a mão. Então, é uma coisa que não tem tanta vivência, né? Às vezes porque não tem realmente condições, porque eram crianças mais de periferia, o que é ótimo trazer isso. Mas assim, olha a importância que tem, né? Realmente ter essa vivência, essa experiência, principalmente para eles, sair desse mundo que já é muito, eu acho que é muito, né? É muita pressão para eles realmente. Mas ter esse mundo lúdico, além de desenhar e de desenvolver tudo isso, mas assim, com um olhar mesmo, né? Ter uma construção artística no olhar. Só de você ver aquilo e ainda mais vocês falando que eles vão ter que conseguir, tipo, vivenciar, ter um canto educa, né? Eu entendi que seria mais isso, eles conseguirem também desenvolver essa parte artística. Cara, é demais, de verdade. Acho que é uma das melhores coisas. Legal. A gente quer muito, isso a gente não sabe ainda se vai ser curto, médio, prazo, não sabemos, né? Mas é uma coisa que a gente quer muito ter no canto, alguma forma também de canto educa para crianças, né? Que foi isso que a Paulinha falou, da gente ter oficinas de teatro, oficinas de coisas mais específicas para crianças mais velhas, né? Que nem a Sil falou. Se a gente pega crianças menores de 6 anos, é muito difícil da gente fazer essa atividade de representação. Dá para fazer, mas precisa de um pouco mais de preparação, um pouco mais de... Eles demoram um pouquinho mais de tempo para pegar, assim, essas coisas, mas a gente quer muito fazer com crianças maiores e adolescentes ter esse espaço também.
isso está dentro dos nossos planos para 22, 23, se tudo der certo. Bom. E aí, como a gente não tem muito tempo pela frente, eu queria trazer alguns casos para contar para vocês mesmo. E aí, eu ia fazer na ordem de idade. Eu ia começar dos bebês, e para as crianças e para os adolescentes. Mas como eu falo muito, eu não sei se vai dar tempo de passar por todas as idades. E eu queria começar, então, pelos adolescentes, que é o que está mais fresquinho, assim, e eu queria compartilhar com vocês mesmo, para pensar mesmo no impacto dessas atividades que a gente faz. Né? Então, eu vou trazer um caso para vocês que teve muitos desafios e também teve muitas partes boas, muita coisa bacana. E as atividades que a gente fez lá online, presencial, contar um pouquinho para vocês desse estudo de caso, e aí a gente pode bater um papo em cima disso. Mas o que eu vou trazer para vocês eu vou trazer a foto mais recente da atividade de lá, Sil estava lá, inclusive, para falar um pouco dessa instituição, que eu sei que a Vanessa conhece, Sil conhece, Paulinha, eu acho que ainda não, a Rê talvez não, a Rê sim, a Rê fez uma atividade com os pequenininhos lá, a Rô também, e a Capi, eu não tenho certeza. Mas essa instituição é o SAICA São Bento, essas fotos elas são internas, tá? A gente não vai divulgar em nenhum lugar, eu estou compartilhando com vocês, porque são as atividades aqui de formação do Encanta, mas o SAICA São Bento é um SAICA, né? As crianças são abrigadas lá, a maior parte, assim, absoluta dos moradores atuais de lá são crianças que têm família presente. Então, eles estão afastados da família por algum motivo, mas eles têm visitação da família, seja do pai, da mãe, dos avós. Então, a maioria absoluta deles, atualmente, eu acho que quase todos, eles têm contato com a família, um pouco mais próximo. A gente não tem ali crianças que estão para adoção, que às vezes é o caso de outros SAICAs, que a gente tem um contexto um pouquinho diferente. E lá, a gente, desde o começo do ano, desde janeiro ou fevereiro, bem no comecinho do ano, a gente vem fazendo atividades online junto com eles. A gente começou com as crianças e aí a gente foi depois para os adolescentes. E com as crianças, a interação com eles foi fácil, quase que de imediato. Na verdade, lá a gente começou mais pontualmente com as crianças, e mais para o meio do ano que a gente começou com os adolescentes. Acho que a gente fez pelo menos umas 7, 8 atividades lá, que eram atividades mensais. Mas com os pequenos, a interação com eles e a conexão era quase imediata. Então, a gente já chegou e já conseguiu fazer os saraus, e eles interagiram, brincaram, conversaram com a gente, tudo aquilo que a gente já está acostumado. Com os adolescentes, foi completamente o contrário. Então, vocês estão vendo essa sala aqui? A gente começou primeiro que eles não acendiam a luz. Então, a gente não via ninguém que estava lá. Nas primeiras atividades que a gente fez, era um breu. Eles estavam aqui, geralmente a gente faz no final da tarde com eles, então já estava escuro, com as luzes apagadas e com os adolescentes todos longe. Então, nesse sofá, assim, o mais longe que dava, eles ficavam. E a gente fez essas atividades durante alguns meses nesse formato, nos primeiros meses. Então, a gente começou com mitologia, depois a gente fizemos uns 2 de mitologia, e depois a gente foi para o Hércules, que foram mais uns 4, para depois a gente começar a adaptar um pouco as atividades para lá. E eu sinto que as primeiras 5 atividades que a gente fez lá, é quase como se a gente não tivesse feito. Por quê? A gente não conseguia descobrir o nome deles, a gente não conseguia fazer com que eles chegassem perto do computador, que eles interagissem com a gente, que eles brincassem com a gente, praticamente nada. A gente conseguia umas respostas muito diretas, assim, muito sim ou não, assim. Claro, eles pegaram algumas coisas, eu tenho alguns indícios disso pela última atividade que a gente fez, mas todo mundo saía com essa sensação de, nossa, esse sarau é muito difícil de fazer. Esse sarau com esses adolescentes é muito difícil. E dava vontade de não fazer mais, porque a gente estava sentindo que não estava rolando assim, a conexão com eles, e eles estavam ali mesmo porque precisava estar. E aí a gente começou a perceber que essa faixa etária
gosta bastante de música, de TikTok e de música de uma forma geral, mas desses trends, assim, de danças e dessas coisas que tem a ver com o gênero musical. E aí a gente começou a fazer roteiros adaptados para eles e para os outros Saikas. Então a gente começou a fazer as Olimpíadas musicais, que era... primeiro a gente começou, na verdade, acrescentando desafios musicais dentro dos saraus que a gente já ia fazer. Então, se no Hércules, por exemplo, não tinha nenhum desafio musical, a gente colocava ali alguma coisa, tanto nesse Saika quanto em outros, que tinha algum indício musical, porque a gente sabia que eles iam gostar. E sempre era o momento que eles mais gostavam, que eles mais interagiam. E aí a gente começou a perceber isso, e a gente fez as Olimpíadas musicais, que eu acho que todo mundo aqui talvez já tenha feito, já tenha visto algum momento assim, mas as Olimpíadas musicais eram basicamente, a gente trazia desafios musicais para eles e dentro a gente enfiava mitologia. Então, a temática era música, mas dentro a gente trazia algumas coisas de mitologia, que era o que a gente queria trabalhar com eles. E aí a gente percebeu que virou uma chavinha ali com eles, e eles começaram a ver que a gente estava fazendo uma coisa que era para eles, que era personalizado para eles. Então, a gente trazia músicas que a gente ouvia que eles estavam falando que gostavam, a gente começou a ter um pouco mais de retorno, lento também, demorou aí uns 3, 4 saraus, mas no último que a gente fez de Olimpíadas, a relação com ele já estava completamente diferente do que estava ali nos primeiros, porque a gente já conseguiu descobrir o nome deles, que demorou um tempo assustador de longo para a gente conseguir pegar mesmo assim o nome deles e entender quem eles eram, porque só o nome a gente até decorava, né? Mas entender quem eles eram, quantos anos eles tinham, o que eles gostavam de fazer, isso foi uma coisa que a gente conseguiu agora na reta final do ano, entre outubro e dezembro. A gente conseguiu descobrir o que eles gostam de fazer nas atividades, então que eles gostam de jogos competitivos contra a gente, ao invés de fazer só entre eles, eles gostam de competir com a gente. E nesse daqui, que as meninas fizeram, a gente teve uma interação muito interessante com os adolescentes, deles praticamente comandarem o sarau inteiro e a gente ir tocando ali junto com eles, falando um pouco de música, eles ensinaram uma coreografia para a gente, nesse específico, a gente nem falou de mitologia especificamente, mas eles contaram um mito para a gente. Uma das meninas contou uma história para a gente. Então, a gente teve uma evolução muito grande, muito bacana, e que mostrou muito para a gente a importância da recorrência e da gente adaptar as nossas atividades. Porque se a gente for com uma atividade absolutamente fechada, a gente não vai chegar nos Saikas, e a gente não vai chegar nas ONGs, onde a gente tem crianças com as suas peculiaridades e as suas vontades de fazer algumas coisas específicas, né? Então, eu acho que foi um processo bem interessante que a gente passou no São Bento, que a gente não teve pressa, a gente não desistiu, falou, não, deu aqui na 4ª visita, tá muito ruim, mas a gente também não insistia para que eles participassem além do que ficava confortável para eles. A gente trazia ali uma proposta e eles participavam na medida que eles conseguiam. A gente aceitava a nossa derrota às vezes, mas depois as derrotas começaram a ficar cada vez mais vitórias. E aí, no final do ano, a gente nunca sabe se eles vão estar nos Saikas no ano seguinte, né? E aí, convidaram a gente para ir pessoalmente para conhecer eles. Mas não dava para levar vocês, porque estava muito em cima. Foi assim, na quinta-feira, no sábado a gente ia fazer atividade, então fui só eu. Mas foi muito legal ver o quanto que nas últimas atividades eles estavam prestando muito mais atenção do que a gente estava percebendo. Então a gente às vezes achava que a gente estava saindo derrotados, mas eles estavam ali junto com a gente de alguma forma. Então eles trouxeram assim, eu trazia alguma referência e eles falavam, você falou isso já no sarau. Ou eu trazia o nome de um personagem e eles complementavam junto comigo. E eu cheguei com umas expectativas muito de que a gente ia dançar e conversar. E eu cheguei e eles já sentaram no sofá e falaram, e aí, qual que vai ser a atividade de hoje? Eu fiquei, eita, meu Deus do céu, vou preparar então aqui a atividade. Que eu não estava nem achando que a gente ia fazer. Então, teve um avanço grande deles realmente começarem a se interessar pelo que a gente estava falando. E, vou mostrar a foto presencial junto com eles. Aqui foi presencialmente junto com eles. Estavam todos sem máscara, que é um dos desafios que a gente vai ter no presencial nos Saikas, que eu já percebi, porque eles estão em casa e a gente está vindo de fora, né? Então, nesse momento específico, eles estavam todos sem máscara. Mas eu cheguei
para fazer atividade com eles, e eles já começaram a pegar os materiais, me ajudar a montar na mesa, olhar ali os personagens. A gente estava fazendo oitavas de final da mitologia grega. Então, eu levei alguns personagens da mitologia, eram 18, e eu coloquei em cima da mesa, e eles tinham que escolher 2 personagens de cada vez, e a gente colocava eles para batalhar. Então, a gente colocava Poseidon e Zeus, e eu explicava rapidinho para eles quem era Poseidon, quem era Zeus, e eles escolhiam por voto quem eles achavam mais interessante, quem eles gostariam que ganhasse numa batalha. Não que de fato ganharia, mas que eles gostariam que ganhasse. E por a gente achar que eles não estavam prestando muita atenção no virtual na hora das histórias, eu achei que eu ia ter que explicar muito profundamente todos os personagens, e a gente ficar nessa, talvez eles nem prestarem atenção, mas eles estavam muito envolvidos. Até os pequenininhos que não estavam nos saraus virtuais, eles estavam ali, eles interagiram, eles escolheram, eles brigaram, porque um, queria o outro, e foi muito legal, assim, foi uma das experiências mais surpreendentes mesmo que eu tive, assim, de não ter expectativa de que a atividade fosse funcionar, e chegar e eles já saberem quem a gente era, já saberem que a gente tinha feito atividade, lembrar dos voluntários, e isso abriu uma porta muito mais ampla para a gente poder fazer as atividades. Acho que qualquer coisa que eu tivesse trazido ali, que tivesse dentro da temática que eles gostam, eles iam aceitar muito melhor, porque eles tiveram esse vínculo que foi construído com as atividades do Encanta e com algumas voluntárias pontualmente. Até menos comigo do que com outras voluntárias que eles gostam bastante. E eu percebi também, isso também sem ser nenhuma crítica a outras instituições, mas, por exemplo, nesse dia, calhou de ser um dia que a gente foi fazer as atividades, e lá eles iam receber presentes de Natal. Nessas ações de final de ano que as pessoas compram presentes para faixas etárias e enviam para o Saicas, que é uma forma de você contribuir ali para o final do ano das crianças, mas é uma forma bastante distante, né? Porque as pessoas não vão pessoalmente conhecer eles. E aí foram 2 ONGs entregar os presentes para eles. Só que as ONGs não conheciam quem eram os adolescentes, qual que era a idade deles, o que eles faziam. Chegaram ali meio que sem saber o que fazer, e deu para perceber esse distanciamento na relação dos adolescentes mesmo com eles. Que eles ficaram ali, tipo, obrigada pelo presente. E uma das meninas, ela até falou, não, obrigada pelo presente, mas você sabe meu nome? Você sabe quem eu sou? Porque é realmente muito importante. E eu falei para eles depois, gente, perdão, eu não trouxe nada, eu vim de mão abanando, mas eu não senti que eu estava lá de mão abanando, porque a gente tinha essa relação com eles, que às vezes é mais importante, claro que não dá para botar na balança, né? Mas é mais significativa do que um presente, que vai ser uma coisa que eles vão usar pontualmente, e depois nunca mais vão ver essa pessoa, ou nem viram essa pessoa, porque ela não pôde estar presente lá. Então, a mesma coisa, a gente fez, a Edilene, ela fez a entrega de presentes, não sei se vocês viram no grupo, de compra de presentes para entregar para as crianças do 4º ano, né? Então, especialmente a Gabi, que está aqui no grupo, ela ajudou bastante na compra dos presentes para as crianças, e foi muito interessante, porque a energia que eles estavam quando a gente chegou para fazer a atividade foi muito diferente da energia que o Saica estava. Por quê? Quando a gente chegou para entregar os presentes, eles já tinham visto a gente. Já era um grupo que tinha feito pelo menos 3, 4 atividades com o Canto Cidadão. E quando a gente chegou para entregar os presentes, eles nem sabiam que eu ia entregar presente nenhum. Mas eu mal conseguia entrar na sala e eles já estavam, meu Deus, não acredito que vocês estão aqui. Não, vai ter atividade, isso, aquilo. E aí, quando a gente entregou os presentes, aí que eles enlouqueceram, piraram batatão, aí ficaram falando um monte de coisa, perguntando se a gente ia voltar no ano que vem. Então, teve uma reação que foi dos presentes, óbvio, eles amam ganhar presentes, mas foi muito dessa relação também, deles reconhecerem a gente e saberem que a gente estava lá fazendo uma coisa que não foi só entregar o presente, foi manter esse vínculo com eles. Então, eu fiquei muito feliz com as interações que a gente teve no Saicas esse ano, e queria compartilhar com vocês, porque eu acho que mostra muito que a gente... às vezes a gente vai ter alguns saraus, algumas atividades que a gente sai meio, será que deu certo? Será que é isso mesmo? E não quer dizer que todas vão ser boas e a gente vai sair com essa sensação, mas na verdade a gente está arrasando. Mas muitas vezes a gente não vê o impacto na hora do que a gente está fazendo, né? E aí depois, quando a gente vai ver, a gente percebe como que ficou bacana essa relação. Então foi muito legal, eu acabei
nesse dia passando a tarde inteira lá no Saica, nem deveria ter ficado tanto tempo, fiquei lá, vi as entregas dos presentes, almocei, lanchei, porque a gente começou a criar ali atividades juntos e eles já começaram a pedir atividades para depois. Agora, no próximo, eles já querem outros personagens, outras, né, já querem jogar o videogame que tem a ver com o jogo que eles já jogaram, mas eles querem ensinar com a mitologia. Então, eu acho que é muito bacana e a gente quer cada vez mais fazer isso, de manter essa relação com eles, que, claro, nos hospitais isso não é possível de se fazer. É uma coisa que a gente tinha no nosso radar antes, mas eu acho que essa é uma das coisas bacanas que a gente pode fazer com as nossas atividades, para criar mesmo vínculo com crianças, tanto nas escolas quanto nos SAICAS, que não é o vínculo de uma pessoa só. Poderia ser eu, poderia ser a Vanessa, poderia ser a Rê, qualquer pessoa que fosse do Canto Cidadão já ia ter essa abertura um pouquinho maior com eles. E aí, só para fechar esse relato, que eu acho que só vai dar tempo de fazer ele mesmo, eles são adolescentes, né? Vocês estão vendo, eles têm ali, tem uma pequenininha, o restante tem de 10 para cima, até 17 anos. E nesse Saica, a gente teve uma intercorrência com um adolescente que quebrou uma televisão, porque às vezes os adolescentes eles têm questões pessoais, né? Eles têm questões de saúde mental, questões de relação, e é um contexto muito específico, né? De você estar nessa instituição e você tá fora da sua família, tem todas essas questões. E aí, deixa eu parar de compartilhar para ver vocês. E aí, a Ana, a Ana Parisotto, da turma 4, ela conseguiu uma doação de uma TV para mandar para lá, que eles não tinham uma televisão. E aí a gente mandou, a televisão chegou, logo quebrou. Assim que ela chegou, assim, bateu em algum negocinho, ela estava super protegida, mas quebrou. E aí a gente foi lá, buscou de volta, levou para consertar. E aí demorou um pouquinho para consertar, foi mesmo um impacto que teve na televisão, mas foi coisa simples. E aí a gente devolveu. No dia que a gente devolveu, teve um sarau, que foi o sarau que, inclusive, a Vanessa estava. E aí, o sarau estava correndo bem com as crianças, e aí, um dos adolescentes, ele já estava triste com uma situação que tinha acontecido de manhã, ele ficou muito estimulado com o barulho, com a interação das crianças, com toda aquela situação, e ele acabou se estressando, tendo ali uma pequena crise, quebrou a televisão, jogou o computador e aí acabou a televisão, não tinha mais conserto da televisão. E a gente ficou super receoso, assim, porque a gente não sabia quem era esse adolescente, a gente não tinha nenhum vínculo com ele, assim, mas a gente também não queria descontar nenhum sentimento nele, porque a gente entende toda essa situação, é uma coisa muito específica, né? Você viver no Saica. Mas eu não achei que a gente tivesse nenhuma chance de construir um vínculo com ele, porque ele nunca tinha participado de um sarau, ele nunca tinha participado de atividades com a gente, mas ele sabia quem a gente era. E aí, no dia da atividade presencial, ele reconheceu a gente, estava muito suspeito, assim, não estava confiando muito em mim, ficou olhando assim de longe, mas ele começou a interagir. E aí ele começou a interagir falando de uma das cartas. Aí depois ele começou a interagir pegando uma das cartas. Aí ele pegou meu roteiro e ele ficou lendo ali no cantinho dele. Aí eu interagia e ele ficava meio assim suspeito. E aí a gente foi conversando com ele assim no intervalo de quase 5 horas assim, e na hora da gente ir embora, a gente já tinha quebrado essa barreira, que já estava ali inicialmente sendo quebrada, e a gente foi embora com ele dando presente pra gente e pedindo coisa para depois para outros encontros. Então, eu acho que é muito fofo. Eu amei ele. Agora a gente é melhores amigos, assim. Então, eu acho que também tem uma coisa de que às vezes a gente tem por que acontece? Porque a gente tem uma impressão deles, uma primeira impressão, ou uma coisa específica que acontece, um sarau que dá errado e a gente sai abalado, e aí a gente não quer mais fazer, a gente não quer, acha que não vai ter como construir o vínculo com eles, ou não quer mais voltar lá porque foi muito difícil, a gente não conseguiu desenvolver a atividade, mas eu acho que as atividades que a gente faz no Encanto, elas têm muita potência de atingir eles, seja porque as histórias que a gente conta são interessantes, ou porque vocês são interessantes, vocês vão interagir com eles e criar ali algum vínculo com eles. E eu fiquei muito feliz com essas interações que a gente teve nesse dia, porque
mostrou mesmo que valeu a pena esse processo. Mesmo das crianças que estavam mais distantes, assim, eles se aproximaram, eles estavam ali, eles interagiram. E esse menino específico que a gente não tinha conseguido a abertura no virtual, a questão não era a gente, a questão era mesmo a questão do virtual, esses estímulos do virtual, mas a gente tinha conseguido de alguma forma chegar nele. E aí, quando a gente conseguiu quebrar essa barreira do virtual, foi muito bacana essa interação e a gente conseguiu dar essa segunda chance para essa relação possível ali de vínculo com eles. Então, queria só trazer esse relato, só vai dar tempo de trazer esse relato que eu falo muito, mas eu acho que queria trazer assim esse relato para inspirar vocês mesmo, porque pode ser que vocês não gostem de fazer atividades recorrentes com um grupo só, e não tem problema nenhum, porque a gente tem várias propostas diferentes, mas eu acho que cada vez mais a gente quer tentar ter essas relações com as crianças, porque elas não são só gostosas para a gente, porque é muito legal a gente fazer esse vínculo, mas é muito legal quando a gente percebe que eles estão mesmo envolvidos e eles não estão ouvindo ali o mito porque é você que está contando, e é a Isabela, ou é a Cia, ou é a Gabi, mas é porque eles estão interessados no que a gente está falando e eles estão dando uma chance para ouvir assim, o que a gente está falando e se interessar. Então, acho que é isso. Queria contar para vocês, se vocês tiverem alguma coisa para falar, assim. Mas eu estou muito animada para o ano que vem, para a gente poder ter mais experiências assim, tanto no virtual quanto no presencial, mas o presencial ele acaba possibilitando um pouco mais assim esses encontros, né? De realmente não ter a barreira da internet que acaba deixando algumas coisas um pouco mais nebulosas, mas espero que a gente se veja no ano que vem, assim, para a gente trocar essas ideias e a gente poder ter esses grupos de relatos e a gente poder sentar e conversar quando acontecer alguma coisa, como a televisão quebrar, a gente poder conversar sobre esses momentos difíceis, mas a gente também poder conversar sobre as vitórias que vêm depois disso. Então, a gente vai ter mais dessas rodas, assim, de relatos, que aí não vai ser só eu falando, né? Mas quero que a gente possa conversar mais, porque às vezes a gente não tem tempo de trocar depoimentos e eu acho que eles alimentam um pouquinho, assim, né, o que a gente está fazendo. Então, que é isso? A Rô falou, que linda a Vitória. Obrigada, Rô. Foi muito legal. A Sil estava nessa última visita, acho que ela viu um pouquinho da interação com eles e só melhorou, assim, no presencial. Isa, eu achei ótimo você trazer isso, porque, por exemplo, a experiência que eu tive lá na escola, né, que também foi tão legal, mas aí que depois no carro a gente pôde voltar junto e ali a gente já meio que fazia essa roda de conversa, né, de falar assim, isso deu certo, isso não deu, né, e poder compartilhar isso com outras pessoas do grupo, né, porque deixa a gente mais preparada até, né, para como chegar. E também ouvir essas histórias, né? Porque realmente elas estão numa situação crítica, né? E a gente também tem que saber ter tolerância, né? E perseverança, né? Para lidar com eles. Então, a gente ter mesmo esse tipo de conversa e ouvir essas histórias é excelente. E muito legal, né? Ver que tudo isso aconteceu. É trabalho de professora, né? Perseverar. Verdade. Mas é legal mesmo, esse momento de troca é muito importante, assim, por isso que a gente gosta também tanto que vocês trabalhem em núcleo, porque é legal a gente ter esses retornos, né? A gente saber o que a gente fez, a gente ter essa noção, porque às vezes a gente sai também tão atordoada das atividades, assim, ou de felicidade, ou porque alguma coisa aconteceu, que a gente não consegue ver a imagem inteira, né? Então, eu quero também que a gente tenha esses espaços para trocar mesmo, assim, essas experiências. Tudo bem atuar sozinho, mas é legal ter outra pessoa para a gente poder contar e trazer esses apontamentos, né? Muito lindo esse depoimento, assim, bom, pela foto lá dá para ver, né? O sorrisinho no rostinho de cada um deles deve ter sido muito rico mesmo, parabéns. Obrigada, Sil, obrigada. Muito legal mesmo. A Roseli falando, na maioria das vezes, eles só querem ver se vamos desistir no primeiro obstáculo, e quando insistimos, eles se sentem acolhidos. É verdade, percebo bastante isso, tanto com os adolescentes do SAICAS, mas também com as crianças um pouco mais velhas ali,
de, a partir do 5º ano, né, já tem essa... Ou eles amam você no 5º ano, ou ele já tem essa ressalva aí, já vai para o 6º, 7º, 8º, mas vale a pena essa insistência mesmo, assim, eu acho. Aquele lá eu achei que a gente tinha a mesma chance. Ah, peraí. Desculpa. Quem falou? Pode falar, deixa ela falar, depois eu falo. Não, só com o comentário que eu estava no dia, né, do incidente lá com a televisão e aquele lá, o perfil dele, já antes da gente começar o sarau, ele não estava participando, só que ele teve que ficar ali no mesmo ambiente, acho que por alguma limitação de espaço lá. E aí a forma como ele estava assim com a gente, eu tia, não quero falar nada não quero, não sei, aquele realmente para ganhar ele, realmente assim, impressionante o impacto, né, que essa atividade vai dando ao longo do tempo. Eu achei que ia ser impossível. Muito legal. Vocês vão, pelo menos assim, eu não sei se eu e ele, a gente virou melhores amigos, ou faltava só essa questão da tecnologia, mas eu tenho esse sentimento de que a questão da tecnologia foi um impeditivo, né, na interação de vocês com eles, mas eu tenho grandes... Porque, na verdade, o sarau que a gente estava fazendo era para os pequenos, né, e ele estava ali por algum acaso. Então, não era nada direcionado para ele, e ele estava profundamente incomodado com outras coisas, e eu acho que acumulou tudo ali, e a gente não conseguia estabelecer um contato, assim. Realmente ele estava para lá, a gente estava vendo, né? Ah lá, Sil. O próprio fato, tá ligado, meu? Tá, né? O próprio fato deles terem presenças, hora ou outra, e assim, às vezes vão algumas pessoas, eles ficam um pouco mais resistentes mesmo, né? Porque tem que ganhar confiança, como a Roseli disse, de insistir realmente. De repente é uma visita, a pessoa foi uma vez e não retorna. Independente de ser presencial ou virtual, né, eles vão se apegar como, né, a uma pessoa, ainda mais adolescente, pré-adolescente, né? Você precisa realmente ganhar a confiança deles. Porque, de repente, a pessoa vai uma vez e não aparece mais, eu vou me apegar para quê, né? Por quê? E vai ser muito mais doloroso, realmente, eu, de repente, me apegar de alguma forma a alguém ou alguma coisa e perder aquilo novamente, né? São tantas perdas que fica realmente complicado, né? Eu também penso assim, porque eu acho que pelo histórico de vida deles, acho que já teve tanta decepção, uma coisa assim, a sociedade desistiu de mim. Aí quando você vai e leva alguma coisa para eles, fala, poxa, qual que é, né? Por que estão fazendo isso? E aí, ao mesmo tempo, é aquela coisa, uma esperança de que, poxa, realmente tem pessoas e pessoas, né? Então, até eles decidirem que tipo de pessoa tem essa barreira, né? Que só mesmo com insistência e perseverança que você vai conseguindo romper. É verdade. E até uma lição para eles, assim, né? De quando eles encontram pessoas que não desistem deles, né? Quando você dá continuidade a um processo, você planta a semente neles, né? Também, dessa questão da perseverança, né? Da continuidade. Porque pode ser que o mesmo que eles fizeram com vocês no começo, né, de ignorar e tudo mais, porque você insistiu, as coisas podem mudar, né? Então, eles, no futuro, eles vão se ver nessa situação de que um dia deram as costas, mas que depois as coisas podem se reverter, né? Então, que nada precisa ser como é hoje, né? Então, tudo é uma lição, né? Às vezes a gente não entende no presente, no futuro as respostas vêm. Então, muito, muito legal isso. É um trabalho de formiguinha. E é um aprendizado para nós também, né? Sim, com certeza. De perseverar e de prosseguir com tudo, né? Quem tem filho adolescente.
É com tudo. É muito, muito lindo, muito lindo. Que bom estar fazendo parte disso. Bom poder contar com vocês. Estou muito animada para vocês poderem, não só no virtual, no presencial, né, mas ano que vem a gente poder ampliar um pouco as atividades que a gente está fazendo, ter um foco mais nessas atividades recorrentes, não de criar novos roteiros elaborados, mas a gente fazer atividades que são personalizadas, né, que a gente escuta as instituições, uma coisa que a gente quer muito fazer. E não é só flores também, né? Acabei de lembrar. Alguém falou alguma coisa que me lembrou, para a gente ir encerrando, que não é também sempre fácil. Eu cheguei nesse dia para fazer atividade, primeira coisa que a menina abriu a porta e falou assim: quem é você? Aí eu falei: sou Isabela, tá? Fiz atividade com você semana passada, tava lá, você não lembra de mim? Meu cabelo azul e tal. Aí ela falou: tira a máscara rapidinho para eu ver. Aí eu abaixei a máscara assim, ela falou: você é mais bonita online, viu? E eu fiquei. Eu falei, Sinceridade das crianças Nem era criança, viu, Vanessa? Ela devia ter uns 13 anos. Aí eu fiquei, beleza, minha avó fala isso também, viu? Tudo bem. Porque no sábado a menina veio falar do meu cabelo, que eu tinha que arrumar, que estava assim. Chegou. Eu acabei de rir. A coisinha do sábado também, ela não queria, estava recusando tudo que a gente propunha, no final ela já não queria que a gente fosse embora. Foi nesse sábado, né, que você estava lá com eles. Foi. Depois ela ficou super animada falando das atividades. Então, a gente às vezes... nossa, eu fiquei muito pega de surpresa. O que você fala quando a pessoa fala que você é mais bonita? Ela falou, é verdade? Eu falei, ainda bem que eu tô de máscara, né? Ela falou, é verdade. Aí ficamos por aí. Mas tem essas coisas também, né? Às vezes criança faz golpe baixo com a gente. Mas é isso, meninas. Não quero passar muito do horário de vocês. Mandei aqui a lista de presença para vocês, tá? Pelo menos você é bonita em algum lugar, Isa. Tem gente que não é bonita em nenhum. Podia ter falado isso, né? Eu fui apelidada de China. Por causa da China. Ela já estava acreditando que eu estava na China, que eu peguei a onda dela, né? Eu falei, aqui já está de noite, não sei o quê, já vou jantar. Aí ela estava assim, super já acreditando, né? Porque ela que falou que eu era China. Muito engraçado. Muito bem, meninas. Muito bom. Então, ano que vem eu conto mais para vocês alguns relatos. Espero que vocês também, inclusive, né, no SAICAS, quem gosta de fazer atividade no SAICAS, a gente vai ter excepcionalmente lá atividade em janeiro. A gente não vai ter nenhum outro lugar que não no SAICAS. Aí eu vou mandar para vocês informações. Eu vou entrar de recesso amanhã. Se amanhã eu ainda mando algumas coisinhas para vocês. Não esqueçam de preencher o acordo, para vocês poderem fazer parte no ano que vem. Mesmo se vocês estiverem na dúvida, se por acaso assim, não sei se eu completei o acordo, preenche o acordo de qualquer forma, porque aí, casos excepcionais, a gente vai conversar, mas assim, pelo que a gente viu, não tem ninguém que está em super perigo, assim, vocês conseguiram cumprir tudo que a gente promoveu para vocês agora nesse final de ciclo, e a gente quer ver vocês no ano que vem, tá bom? Então venham, assinem o acordo, e aí amanhã a gente vai conversar. No ano que vem a gente vai conversar mais, mas é sempre bom estar aqui junto com vocês. Bom? Deixa eu amanhã eu já estou no amanhã, tá? Você vai mandar a lista de presença para a gente. Isso, eu mandei aqui no chat para vocês, mas eu vou mandar também lá no grupo. O grupo eu vou deixar aberto só até amanhã, tá? Só para vocês terem... Eu participei ontem com o Felipe, mas eu não sei onde tem a lista de presença. Acho que eu não estou no grupo dele, ele não mandou. A lista de presença do de ontem é a lista de presença do Canto Educa normal. Eu vou mandar para vocês aqui. Peraí, tá bom? Aí, se por acaso, essa é só uma questão administrativa. Se por acaso quem está aqui não está devendo grupo de estudos, só está devendo Canto Educa e quer fazer esse encontro aqui valer como Canto Educa, vocês me avisam também. Me avisam no individual. Fala, esse dia aqui eu participei como Canto Educa, tá? Se vocês não me avisarem, eu vou balancear para vocês. Vou colocar Canto Educa grupo de estudos. Mas se vocês estiverem aqui como grupo de estudos e quiserem contar como Canto Educa, vale também, tá? O preenchimento é nesse daqui, que eu vou marcar para vocês aqui.
Mas se alguma de vocês participou ontem do Canto Educa também, quiser preencher, eu mandei o link lá no grupo, tá bom? Não sejam afastados. Tá bom. Bom? Então tá bom. Gente, Então, um beijo enorme para todas. beijo. Um beijo, Eu vou Feliz na sala que Natal. eu vou passar a lição de casa para quem vai assistir. Tá bom. Tá bom? Olha, o que eu posso dizer é que eu já estou no amanhã, tá? Porque aqui já é 00:17. Nossa, tá tarde. Você tá onde? Na Escócia. Ah, tá. Eu falava, tá com frio. Tá frio. Tá quente, porque aqui tá muito quente. Calor mesmo. Calorzão, hein, Fio? Meninas, Feliz Natal para vocês, boas festas, até o ano que vem. É o ano que vem, gente. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Beijo, Prazer. parabéns para vocês todas. Tá, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sil. Naudira. Nada, Obrigada, Sil. Muito bem, meninas que assistiram até aqui. Se você tiver assistido, bem-vindo ao final do grupo de estudos. Vou deixar uma lição de casa para você que assistiu, caso você queira complementar suas atividades, contar como presença. Vou pedir para você assistir esse vídeo e me mandar no final dele, no final da sua assistida, por WhatsApp ou por e-mail no isabela@cantocidadão.org.br, um relato de alguma experiência significativa que você tenha tido no Encanta, seja com criança, adolescente, bebê. Conta para mim, assim, em alguns parágrafos, ou um parágrafo mais longo, como você se sentiu, quais são as coisas bacanas que você viveu nessa experiência, quais são as coisas que você acha que você pode melhorar. Pode ser um caso que tenha algo positivo e algo a se melhorar, ou um caso que você gostaria de analisar positivo e um não tão positivo assim, desafios e delícias, tá bom? Que aí eu vou ler e eu vou comentar em cima deles e aí vai valer sua presença, tá bom? Se você fizer isso até o final do ano, né? Não fizer no ano novo, que eu não vou estar trabalhando, vou estar em recesso, mas se você me mandar e preencher a sua presença até o final da próxima semana, a gente considera a sua presença, tá bom? Um beijo e bom final de ano para vocês. Tchau, tchau.